Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Eu sou Patiela aqui do Rio de Rafas. Hoje nós vamos falar sobre o sucesso que as novelas brasileiras fazem lá no exterior. Pra terem ideia, teve trama até mesmo que conseguiu cessar uma guerra. É isso mesmo. Então, pra conferir essa e outras curiosidades fascinantes sobre as nossas produções, então já sabe, né? Aguarde a vinheta e fica coladinho aqui comigo. No ar, mais um campeão de audiência. Bom, antes de mais nada, quero dizer que eu já estou a caráter com o meu uniforme aqui do Divino Futebol Clube, que hoje as novelas brasileiras vão mostrar que elas bateram um bolão nos 4 cantos do planeta. Vocês podem estar pensando, mas como tudo começou? Qual foi a primeira novela exportada? Coisas do tipo que a gente não tem muito acesso. Pois bem, isso aconteceu pela primeira vez em 1973 com o Bem Amado. A Globo, ela não só vendeu os direitos de texto para outros países produzirem a novela, como ela conseguiu vender a novela em si. Então, pela primeira vez, uma novela brasileira foi vendida para o exterior. Então, o Bem Amado tem aquela história que todo mundo conhece, do prefeito que fez o cemitério, que queria estrear, mas ninguém morria. Então, ela tem essa história bem gostosinha de ver. E antes a Globo, não só a Globo, como as outras emissoras, elas vendiam o texto para outros países fazerem as suas próprias versões. Mas acontece que com o Bem Amado isso não aconteceu. Pela primeira vez, venderam a novela em si. Um ano mais tarde, em 74, toda a América Latina estava acompanhando a história dessa novela, com exceção da Venezuela, através do Spanish International Network. Mas vocês podem estar pensando assim, caraca, uma trama antiga de 1970 e não sei quantos, ainda pode repercutir hoje em dia? A resposta é sim, novela é um produto que dificilmente envelhece. Em 2017, inclusive, o México produziu seu próprio Bem Amado, um remake dessa trama de grande sucesso, que foi a primeira novela brasileira a ser exportada aí pelo mundão. Alguns anos depois, Portugal também estava conhecendo as nossas novelas. E a primeira trama que chegou no país foi Gabriela, Gabriela. Esse sucesso aí protagonizado por Sônia Braga. Inclusive, quem foi escolhida para divulgar essa novela no país foi a Elizabeth Savala. E ela falou que quando ela chegou no aeroporto, ela ficou muito assustada, que tinha uma multidão ali esperando ela, exaltando ela. Coisa assim que a gente vê mesmo no Brasil, que a gente sabe que os fãs brasileiros, eles são muito eufóricos, eles gostam de vibrar e torcem, vão pra cima e querem ter o contato físico. E em Portugal isso é um pouco distante, né, assim que acontece. Inclusive eu tenho um amigo que mora lá no país, ele falou que você vai num restaurante, tem um artista de novela ali, você tá andando na rua, você vê um apresentador de TV, não fica aquele alvoroço em cima como acontece aqui. Mas Gabriela foi um sucesso tão grande em terras portuguesas que a Elizabeth Savala, assim, ela se sentiu até coagida de tanta gente que estava esperando ela no aeroporto, coisa que ela não imaginava que estava acontecendo, ainda mais na Europa, que é um povo meio frio, um povo que não gosta muito desse contato aflorado que os brasileiros têm na pele. Lembra que eu falei no começo do vídeo de uma novela que conseguiu paralisar uma guerra? Pois é, essa novela é A Escravizaura, esse enorme sucesso protagonizado por Lucélia Santos, lá de 1976, escrita por Gilberto Braga. A trama, inclusive, ela teve 2 pontos muito importantes fora do país. Ela conseguiu cessar fogo na guerra que estava acontecendo entre Bósnia e Sérvia e, além disso, acabou com o racionamento de energia que estava acontecendo em Cuba, para vocês verem como é tão forte o apelo que as novelas brasileiras têm pelo mundo. Então a Escravizaura aí, ela foi exportada para milhares não, né? Não tem nem milhares de países. Ela foi exportada para centenas ou dezenas de países, conseguiu grande público, inclusive chegou em Cuba, que a gente sabe que eles vivem ali num regime muito ditatorial, muito fechado, e também cessar fogo, gente. A trama tem que ser absolutamente fodástica, para não dizer outro termo aqui para vocês. Рабыня Изаура, по роману Бернардо Гимарайса. No último capítulo de Escravizaura, para vocês verem que ela é uma novela que atingiu fronteiras assim e mexeu com todo o mundo literalmente. Bósnia, Sérvia, Cuba. Quando o último capítulo foi exibido na Rússia, o parlamento antecipou a sessão para eles conseguirem assistir o último capítulo da novela, que também foi um sucesso lá nas terras do Xing Ling, na China, que a Lucélia Santos ela chegou a receber honraria do Estado por interpretar a Escravizaura. Então imagina uma artista brasileira vai lá gravar uma novela despretensiosamente e de repente está recebendo honra, recebendo homenagem lá na China, do outro lado do mundo. É algo assim assustador, mas algo que as nossas novelas conseguem fazer. Desde a Revolução Cultural Chinesa que eles nunca mais receberam um artista estrangeiro no país. E eles receberam então um artista estrangeiro e eu, brasileira, e abriram tudo para mim, me trataram tão carinhosamente, abriram tudo, me tratavam como se fosse, parecia
uma imperatriz da dinastia Qing, porque me tratavam com carinho, com afeto. O mesmo aconteceu em Portugal, ou melhor, num nível ainda mais avançado. Se Elizabeth Savala foi recebida por quase 100 mil pessoas no aeroporto por conta de sua personagem Gabriela, Rubens de Falco quase foi proibido de entrar no país porque ele interpretava o grande vilão Leôncio, que era muito odiado. Inclusive, gente, teve manifestações para que o ator não pisasse em Portugal, para vocês verem. Inclusive também a Assembleia da República acabou antes do horário previsto, no dia do último capítulo, para todo mundo poder acompanhar, menos o Rubens de Falco, que ele foi ali quase que banido de Portugal. Imagina, manifestações naquela época, era rua, era jornal, era revista, não tinha internet, esses meios online, vaquinha online, então o povo mesmo se mobilizou e sentiu na pele todo o ódio do Leôncio, que o Rubens de Falco interpretou aí com maestria. Interpretou tão bem que quase foi barrado aí de poder viajar para outros países. A Globo, que é boba nem nada, 10 anos depois da exibição da Escravizaura, estreou Sim a Moça, com Lucélia Santos e Rubens de Falco no elenco, para tentar aí fazer essa dobradinha, colocar esses dois atores, uma trama com uma pegada meio parecida para ver se o sucesso era o mesmo. Antes mesmo da novela estrear, 50 países já tinham demonstrado interesse em exibir Sim a Moça. Então eles não queriam saber se a trama era boa, se a trama era ruim, o que estava acontecendo, não. Eles queriam exibir simplesmente por ser da Globo, por ter Lucélia Santos e por ter Rubens de Falco. Tochter mit diesem Bastard zusammenzusehen. Alemanha, Suécia, França, Itália, Padroncina, qual è la vostra opinione a questo riguardo? Austrália, Turquia, Rússia, China. Sim a Moça. Sim a Moça também foi um sucesso estrondoso. Segundo aí os relatos e materiais da época, ela foi exibida por 63 países de maneira simultânea, ou seja, 63 países estavam acompanhando ao mesmo momento a história de Sim a Moça, que recebeu vários nomes aí ao redor do mundo. Então nos Estados Unidos ela era Little Miss, na França ela era Mademoiselle, e na Espanha era Nina Moza. Então tinha esses nomes meio complicado, uma coisa tudo adaptando para querer dizer, ó, aqui tem Sim a Moça, uma trama brasileira com a Lucélia Santos. Então, eu não sei se aconteceu isso outras vezes, de mais de 60 países estarem exibindo a mesma novela. É coisa assim que só mesmo o Brasil consegue fazer com o mundo. Durante muitos anos, Escravizaura carregou o título de ser a novela brasileira mais vendida, mais exportada para os outros países. Ela chegou a 79 territórios, mas quando Terra Nostra estreou, a trama dos italianos parece que desbancou a Escrava Branca. Foi vendida para 83 países contra 79 da Escravizaura. Então é a história de Benedito Rui Barbosa, pode não ter agradado tantos brasileiros, mas com certeza agradou boa parcela do mundo. E a gente fala que a novela não é só a história em si que chama atenção. O autor ele tem que usar essa plataforma para conseguir conscientizar, para conseguir alertar, para criar campanhas. Isso aconteceu muito em Laços de Família, porque a Camila ela descobriu sobre leucemia, algo que as pessoas ainda até hoje não sabem muito como que faz para curar, se a gente pode doar medula ou não. Então todo esse tema é muito debatido hoje em dia. Quando chega uma novela abordando essa questão, explica muitos pontos que tira a interrogação da cabeça das pessoas. E quando o Laços de Família estreou, ela foi também propagada aí por todo mundo, inclusive foi lançada uma campanha internacional que abordou toda a América Latina sobre a doação de medula. Então imagina quantas vidas não foram salvas, quantas pessoas não foram conscientizadas, quantas pessoas foram ensinadas sobre esse tema por conta de uma novela. Ah, produto nosso, hein? No ano de 2002, a comunidade hispânica tinha um nome preferido para batizar suas filhas. O Clone, a trama brasileira exibida para o povo hispânico através da Telemundo. A trama ela foi um sucesso absoluto, foi exibida também em outros países, inclusive ajudou na economia dos Estados Unidos, porque as joias que a Jade usava, que era aquela joia aqui com anel, caía para a pulseira, foi sucesso. Viralizou, assim como foi no Brasil. Então a indústria teve que fabricar muitas peças para conseguir dar conta da demanda da população. Então imagina, as pessoas estão assistindo uma novela, vê uma moda, quer aquilo, vai no mercado e não encontra. Pois é, as empresas tiveram que correr atrás do prejuízo e, ao que tudo indica, conseguiram. Eu não conseguia encontrar nenhuma matéria ou nada do tipo que falasse, ó, faltou, ó, o público reclamou, não. Foi sucesso absoluto, sim, do começo ao fim.
Agora a gente vai dar um salto para 2012 e falar de Oi, 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 Avenida Brasil. Estima-se que a Telef, uma emissora argentina, desembolsou 4,5 milhões de reais para conseguir exibir essa trama. Inclusive, a novela é apontada como a mais lucrativa da história do Brasil. Arrecadou ao longo aí de toda a sua exibição, ao longo da sua história, ou melhor, desde que foi lançada no Brasil, porque é um produto que está passando ainda no mundo inteiro. Se você ver a Avenida Brasil, vai estar pipocando em vários lugares, até hoje. Mas desde quando ela foi lançada até a data presente, já conseguiu arrecadar mais de 2 bilhões de reais. É um número alto, é um número assim estrondoso, é um número até comparado com produções internacionais. Um outro fato que comprova o fenômeno de Avenida Brasil é que a novela é a mais exportada de todos os tempos, chegou até 150 países, então 150 territórios acompanharam a história da Nina e da Carminha. E o sucesso na Argentina foi tão grande que o último capítulo foi exibido em um estádio, fizeram super chamada, Avenida Brasil é o grande final. E esse grande evento contou com parte do elenco da novela. Débora Falabella, Cauã Raymond, eles chegaram lá e fizeram um palco para eles enquanto a novela estava sendo exibida. Até na chamada assim aparecia Benevidos, Nina e Jorgito. Então todo mundo queria saber o que ia acontecer, qual seria o desfecho final da trama. Será que a Nina ia perdoar a Carminha ia se dar bem, ia se dar mal? Então todo mundo queria saber e parou mesmo a Argentina. Um estádio de futebol lotado, com um telão, um palco para receber os protagonistas da novela e o último capítulo ali sendo exibido. É coisa mesmo que a gente não imagina, a gente só acredita porque a gente tem provas de que de fato tal fenômeno aconteceu. Agora eu vou falar de uma notícia que com certeza vai surpreender vocês. Viver a Vida foi exibida aqui entre 2009 e 2010, considerado um verdadeiro vexame catastrófico. Até a Thaís Araújo já deu entrevistas falando que não gosta da novela, que não se sentia bem interpretando a Helena. Teve cenas assim esdrúxulas, que a gente não sabe onde o Maneco estava com a cabeça. Mas acontece que após muitos anos de sua exibição original, Portugal decidiu dar uma chance para a trama e começou a exibir Viver a Vida. E surpreendentemente, a trama estava tendo recordes e recordes de audiência no país. Todos os dias, todo mundo tá ligadinho ali para acompanhar as aventuras da Helena. Inclusive, o enredo já conseguiu ter mais audiência que o Big Brother de Portugal. Big Brother é um grande fenômeno lá em Portugal. Sempre tem produções com famosos, edições com anônimos, e o Casa dos Segredos, que é uma pegada diferente do Big Brother, A Fazenda, Love on Top, enfim, eles são apaixonados por realities. Mas acontece que Viver a Vida tá conseguindo desbancar essa paixão por reality show e está se tornando um produto ali muito bem visto pelos portugueses. Então parece que o povo lá da Europa gosta dessa trama que todo mundo aqui, ó, só desce a lenha. Agora a gente vai falar sobre esperança. Ah, que bonitinho, Fatiello. Pois é, sobre acreditar que dias melhores virão. E as novelas, elas conseguem causar isso na gente. Quando Vale Tudo foi exibido em Cuba, o país estava passando por uma grave crise econômica que acompanhou a queda de regimes comunistas. E Vale Tudo ali, ela serviu o quê? Para motivar as pessoas. A história da Raquel, interpretada pela Regina Duarte, era de esperança, era de fé, era de uma mulher batalhadora que não desistia de nada, que ia atrás de seus ideais. E com isso, muitos restaurantes paladar, assim como o protagonista da novela, surgiram pelo país com essa missão de levar esperança, de levar sabor, de fazer as pessoas assim ficarem um pouco acalentadas contra tudo aquilo que elas estavam vivenciando no momento. Então Vale Tudo pode ser uma trama pesada, pode ser uma trama forte, uma trama que tem aí Odete Roitman, que muitos consideram a pior ou melhor vilã de todos os tempos, mas em Cuba ela teve esse papel muito forte, o país não estava bem das pernas, até hoje não tá, né, mas a situação lá estava um pouco pior, todo mundo alarmado, então o jeito de sossegar, de relaxar, espairecer a mente, era acompanhando a esperançosa Raquel. A gente não pode deixar de falar também das tramas da Record, as novelas bíblicas, onde chegam são sucesso, principalmente Moisés e os 10 Mandamentos, inclusive em todo o país que
compra os direitos para exibir a novela, consegue fisgar uma boa parcela da audiência. O Sérgio Maroni, inclusive, ele é convidado para as turnês internacionais para divulgar esse produto, e onde ele chega é sucesso, onde ele chega tem fãs. Então também Apocalipse aqui não é tão bem vista, mas lá fora também é muito bem vista, até porque eles não estão saturados, né? Eles não sabem da história da Record, tudo que envolve a Record, os bastidores envolvendo a Cristiane Cardoso, Edir Macedo, aquelas coisas que só quem é brasileiro mesmo consegue descobrir. Eles não têm isso, então eles sentam e assistem um produto ali que narra a história da Bíblia. Todo mundo conhece a Bíblia, é um livro universal, e acompanhar essas histórias para eles ainda não é enjoativo, ainda não é cansativo, e eles acompanham assim com o maior prazer. Calma que o vídeo já tá acabando, mas é porque tem muita curiosidade. Eu tenho que selecionar as melhores, mas eu acho todas muito boas. Mas enfim, agora a gente vai lá pra Europa para falar da Romênia. Os romenos assistem tantas novelas brasileiras que se passam no Rio de Janeiro, que uma praia da costa do Mar Negro ganhou o nome de Copacabana. Então quer ir pra Copacabana? Que tal ao invés de ir pro Rio de Janeiro, você dá um pulinho lá na Romênia? Com certeza eles vão ficar muito felizes de receber na Copacabana deles um brasileiro. Recentemente, uma notícia pegou, acho que todo mundo de surpresa. Totalmente Demais se tornou a segunda novela brasileira mais exportada do mundo, chegando a 135 países. Essa trama, que começou completamente despretensiosa, veio erguer os números do horário das 19 horas, quando teve a sua edição especial, conseguiu o feito de marcar mais audiência na reprise do que em sua exibição original. Inclusive, ela já foi legendada em hebraico e russo. Então a novela e a Elisa tá chegando no mundo inteiro, tá causando, todo mundo tá se apaixonando por essa trama. Inclusive teve um país que começou a exibi-la com o nome de Total Dreamer, né? Então eu achei muito interessante que Totalmente Demais virou aí tem essa pegada mais de sonho, de protagonista mais sonhadora, que inclusive cabe muito para o momento que nós estamos vivendo, né? Se Cuba, na época de Vale Tudo, estava enfrentando um problema muito sério, agora o mundo inteiro se encontra enfrentando um problema também muito sério. E a novela, mesmo que involuntariamente, tem essa pegada, essa função de fazer a gente esquecer um pouco dos problemas e se aventurar nas histórias. Bom, você ficou muito tempo hoje aqui na minha companhia e eu te agradeço por isso. Então, pô, o vídeo de hoje merece, né? Um likezinho aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito bem-vindo ao Rede Rafas, e comenta aqui embaixo o que você acha sobre essas curiosidades, sobre as novelas brasileiras. Tem alguma outra curiosidade, algum outro fator interessante que você fala assim, pô, Fatiello, vacilou, deveria ter colocado no vídeo? Então vai comentando aqui, que eu e o Rafa Pereira adora ler o comentário de vocês. Então faz aquele esqueminha, 5 segundinhos, gente, pode contar aí no relógio. Curta, ativa o sininho das notificações e se inscreva aqui no canal. Estamos quase chegando aos 60 mil inscritos. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!